Olá pessoal, eu estou de volta agora para falar de Bell Hell, que é o penúltimo livro do escritor Edir Augusto. Edir Augusto que começa como romancista em 98, quando ele lança o seu primeiro romance, que é Os Éguas. Os Éguas. Depois de Os Éguas, deixa eu acompanhar aqui a orelha que tem essas informações. Depois de Os Éguas, que é de 98, ele lança em 2001 Moscou. Moscou. Cadê? Moscou. Depois de Moscou, em 2004, vem este aqui, Casa de Caba. Estou colocando aqui para não atrapalhar, a luz fica brilhante, né? Casa de Caba, que é de 2004. Aí, depois vem, em 2008, o livro de contos Um Sol para Cada Um. Um Sol para Cada Um. Depois de 2008, a gente tem Selva Concreta. Selva Concreta, que é de 2012. 2012. E aí vem Psica. Psica é de 2015. É por aqui que eu começo a ler a obra do Edir. Aliás, eu só li os três últimos. Psica, Bell Hell e este aqui, que foi lançado no ano passado, Eu Já Morri. É um livro de contos. Daqui a pouco eu menciono. Então, com essa trajetória e a partir de um certo momento, quando o Edir Augusto lança algum livro, tem uma agenda, né, de entrevistas, ele aparece nos grandes jornais do país, parte de cultura, os seus livros são resenhados e tal. Então é um nome que dispensa apresentação e que alcançou, né, a sua obra, ela alcançou grandes distâncias, outros públicos, e aqui a gente tem, novamente aqui na orelha, a gente tem que a sua obra, que era toda lançada pela Boitempo, ela foi traduzida na Inglaterra, no Peru, no México e na França. Na França, aliás, em 2015, ele recebeu o prêmio Cameleon. E aqui o texto é de 2020, diz o seguinte: em 2020, quase simultaneamente a seu lançamento no Brasil, Bell Hell será publicado na França pela editora Asphalt, que publicou todos os anteriores no país. Então, como eu disse, é um escritor que dispensa apresentações. Mas falemos então a respeito de Bell Hell. Bell Hell, a propósito do que já temos em Psica e em que lhe é posterior, Eu Já Morri, nós temos o texto ágil, um texto enxuto, um texto num ritmo acelerado, e a propósito, pegando aqui o que escreveu Fernando Meirelles, o grande cineasta, que tal como ele diz aqui, comprou para o cinema, né, comprou os direitos de Psica para o cinema, o Fernando Meirelles diz o seguinte, que está falando do livro do Edir, muitos personagens, muitas cenas de ação e tal. Ele fala num dado momento, é muita coisa, então Edir não perde tempo descrevendo cenários ou personagens. Como no jogo, ele deixa para o leitor o prazer de preencher as lacunas. E é isso mesmo. Então a gente já tem aqui nesses últimos livros, eu não sei a partir de quando, mas eu comecei a ler Os Éguas, que é o primeiro, né? Os Éguas é o primeiro. E ali temos um texto ainda meio tradicional, os diálogos em travessões, o narrador com participações muito evidentes. Aqui não, aqui, como diz aqui o Fernando Meirelles, o texto ele já é muito mais enxuto. Então nós temos os diálogos e tudo na mesma linha. Então é o ritmo, são as situações que vão levando o leitor a perceber esses diálogos. Fala do narrador, fala do personagem, fala de outro personagem, tudo numa mesma linha. Então ele alcançou aqui este ritmo impactante, aquilo de que ele trata, a violência, o crime, a corrupção, as pulsões, o sexo, tudo isso de um modo
de modo muito vivo, impactante, e que a gente fica, né, fica um pouco balançado. Por exemplo, a leitura de Bell-Hell nos traz um certo desconforto, porque é a nossa cidade, né? É um livro, aliás, a obra do Edir é sobre Belém, né? É a cidade na qual nós vivemos, e até aqui e acolá a gente meio que identifica alguma referência de cenas, de crime, de situações na cidade. Por exemplo, quem aqui nos últimos anos não ouviu falar dos famosos carros, o carro preto, o carro prata? Isso aparece aqui, além de outras situações. Então, a visão que a gente tem, na medida em que lê Bell-Hell, é uma situação de descobrir, de ter diante dos olhos uma cidade que a gente tem meio que no imaginário, com certa preocupação, com certo desassossego, que é a violência, é o crime que domina a cidade. A cidade aparece toda mapeada, toda mapeada. A cidade tem seus donos, as zonas têm seus donos. E a gente circula, né? O cidadão médio circula, meio como que o habitante do planeta Terra circula e vive no planeta, ignorando o que acontece lá fora, as chuvas, né? A possibilidade sempre presente, sempre cotidiana, de um desses corpos celestes, os asteroides, os cometas, os meteoros, nos atingirem. É um pouco isso. Então, a Bell-Hell, esta cidade infernal, o leitor tem diante dos olhos essa coisa, esse desassossego, essa coisa desconfortável. Então se trata do inferno. Bell-Hell trata do inferno, a cidade como este mundo, para usar uma expressão que aparece aqui, acho que mais de uma vez, um mundo escroto. O mundo como ele é, a realidade factual. Aquilo que o Edir procura deixar de modo mais presente possível, por isso que não há tantas interferências, né? Como destacou aqui o Fernando Meirelles, ele tenta deixar o fato, o dado diante de nós. E este fato, este dado, desassossega. Então, eu diria que é um inferno, a Belém real, pelo menos essa Belém da ficção, mas amparada na realidade, o leitor de Belém vai sacar isto aqui, é o inferno, mas o inferno sem metafísica. O inferno que não é o inferno, por exemplo, do Dante, da Divina Comédia, o inferno sobrenatural. Não, é o inferno sem demônios, o inferno sem Deus, né? Sem divindades, sem seres sobrenaturais. É o inferno realizado, propiciado por gente como a gente, isto é, tão real quanto a gente. Mas pessoas que estão ou numa escala muito acima, de tal modo que elas podem fazer o que quiserem, pessoas muito poderosas, empresários, né, políticos, que produzem, a partir das suas demandas, a partir do seu poder, elas podem fazer o que quiserem. Então é neste sentido que esta cidade infernal, esta cidade violenta, esta cidade na qual viver, como aliás viver, já temos, para fazer uma referência aqui que me veio, a Grande Sertão Veredas, viver é perigoso. E viver nesta cidade, talvez seja muito mais perigoso. E é o que o Edir então nos traz. Então nós temos esta aliança, de um lado, as camadas, ou a camada superior, aqueles que têm grandes fortunas, a tal ponto que perder numa noite de jogo aqui no cassino do Marolo, que é um médico que ascendeu socialmente, a partir de alianças escusas, a partir do próprio casamento. Pessoal, o que aparece aqui também, as relações quase que, de modo geral, as relações, seja de afeto, de amor, seja de amizade, são relações que eu diria relações parasitárias. São relações por interesse. Talvez você não vá ver aqui, salvo alguma exceção, o amor no sentido
o amor que não se dobra aos interesses, não se dobra ao dinheiro, por exemplo. É possível que se tenha, não vou citar aqui, talvez o amor de Zazá por Gil, que são dois personagens, talvez o amor de Gil pela filha, o amor, né, paterno, alguma coisa escapa, mas há outros casos de amor paterno, há outros casos de amor. O próprio Gil, eu mencionei aqui o amor de Zazá por Gil, mas a recíproca não é verdadeira. Eu nem sei se o de Zazá, acho que sim, o de Zazá, que é uma personagem que talvez se salve, mas no geral são relações parasitárias, relações por interesse. Na medida em que algo interessa, quando o objeto de interesse se perde, isso já não importa muito. Então, é neste sentido que eu vou me permitir aqui fazer uma espécie de analogia com o título de um livro, sim, mas de um filme muito famoso, da trilogia Senhor dos Anéis, que é o segundo, A Sociedade do Anel. Nós temos aqui uma Sociedade do Anel, uma aliança que reúne, né, várias pessoas muito poderosas e que dominam outras não tão poderosas assim, de modo que, embora, como destaca aqui o Fernando Meirelles, a Bel-Hel não conta uma única história, conta muitas histórias, há uma galeria enorme de personagens. Em todo caso, eu vejo Bel-Hel como um grande mosaico. Não é um livro de contos. Aqui nós temos um livro de contos. Um livro de contos, que, aliás, também tem muitas histórias que remetem a outras obras. Aqui é uma espécie de, na medida que aparecem personagens de outras histórias, uma espécie assim de laboratório do Edir para a confecção, embora seja mais recente, mas eu imagino que sejam histórias mais antigas. Por exemplo, a gente vai encontrar aqui um conto que vai desaguar no enredo de Psica. Assim como nós temos também, aqui Eu Já Morri, complementos ou coisas que a gente não sabe de personagens aqui de Psica. Tá? Então, eu me permito aqui, voltando, usar essa analogia de Sociedade do Anel, porque há uma grande aliança em torno aqui do poder, deste poder que dá salvo-conduto aos seus possuidores, à Sociedade do Anel, aos aliançados, poder de fazer o que quiserem. Então, esta cidade real, este mundo escroto, pintado aqui pelo Edir Augusto, acaba me remetendo a uma outra cidade, a uma outra referência, a um anel, que eu acho que é algo possível essa ligação é possível de se fazer. A Belém real, a Belém, o mundo escroto, que é Belém, este inferno constituído apenas por seres humanos, corrompidos pelo poder, né? Não se trata de outra coisa, me remete a uma outra obra que trata de uma cidade ideal. Uma obra antiga, lá do século V a.C., que é a República de Platão. Aqui o Platão teoriza, especula a respeito de como seria uma cidade bem governada, uma cidade que os cidadãos fossem bem educados e toda ela, nas suas várias dimensões, estivesse voltada para o bem, né, para a justiça, para a felicidade de todos. Num dado momento, ainda no começo do livro, no capítulo 2, no livro 2, nós temos um diálogo entre um personagem chamado Glauco e Sócrates. Se trata de pessoas conversando com Sócrates, tá? E aqui este personagem, Glauco, apresenta uma teoria sobre a justiça bem interessante. Ele defende a ideia de que qualquer indivíduo, se tiver o poder de encobrir, de realizar no anonimato, na invisibilidade, se ele tiver o poder de tornar-se invisível, anônimo total, ele não cumpriria a justiça. Ele não seria justo. Ele defende a ideia de que nós, seres humanos, só andamos dentro, digamos assim, da legalidade pelo temor de sermos descobertos e punidos. Mas se nós tivéssemos o poder de praticar o que quisermos, né, o que quiséssemos,
acho que usei o verbo do passado, né, no condicional, né? Nós faríamos. Então ele conta a história, um mito chamado O Anel de Giges. Ele conta a história de um pastor de rebanho, de animais, que certo dia, enquanto pastoreava, ele cai lá num buraco e neste buraco, nesta caverna onde ele adentra, ele encontra um anel. Tem ali um cavalo morto, um homem morto, e ele então pega o anel e ele coloca no dedo. Depois, quando ele está junto com os outros pastores ali conversando, ele percebe que quando ele mexe no anel, as pessoas se referem a ele como se ele não estivesse presente. Então ele deduz, a partir daí, ele entende que aquele anel, que aquele anel lhe dá o poder de ficar invisível. Basta saber disso, então ele começa a praticar as maiores injustiças. E aí fica a questão, é a mesma coisa, quer dizer, num outro aspecto, é o que acontece com os personagens poderosos que estão protegidos de algum modo pelo dinheiro, pelas influências, os personagens desta cidade real, que é Bel-Hel. Então, as pessoas ricas aqui, no caso o Marolo, que é o dono do cassino, ele compra o que ele quiser. Ele realiza o que ele quer, porque ele conta com a proteção, inclusive do governador. E é um momento que a gente sabe aqui que ele tem um governador no bolso. Então é esta sociedade que se protege, que eu estou chamando aqui de sociedade do anel, nessa aproximação talvez infeliz, tá, que eu estou fazendo aqui. Mas é para dar a ideia de como o Edir Augusto vai tratar. Então o Fernando Meirelles, aqui nessa parte, ele diz o seguinte, ele diz, olha, Edir não julga ninguém, apenas narra ação, ação, ação. Sim, é isto mesmo, é o estilo, este ritmo do Edir, ele coloca a ação no primeiro plano. Mas eu não sei, de fato, o narrador ali não interfere em nada, não há juízo de valor. Mas será que o Edir Augusto, ele é este ser, digamos, completamente imparcial? Ele que é jornalista, né? Será que tem algo aqui do jornalista que se pretende imparcial? Eu diria que não. Eu diria que não. Eu diria que não a partir do modo como, sobretudo, bom, os pobres também, o outro lado tem os pobres, os drogados, os traficantes, as prostitutas, sempre nas mãos de pequenos donos, seja do cafajeste, o cafa, como aparece aqui na gíria, seja o cafa, seja o trafa, né, o cafajeste não, desculpa, o cafetão, eu acho que eu usei cafajeste, se eu usei, desculpa, o cafetão. O cafetão que é dono das prostitutas, o traficante que é dono da área, para quem, o miliciano, para quem as pessoas têm que pagar proteção, os comerciantes têm que pagar proteção. Então, seja no nível, seja no outro, o que nós temos aqui são pessoas, sobretudo nos círculos mais ricos, pessoas, por exemplo, os ricos vão jogar para ter um pouco de adrenalina. Eles perdem fortunas imensas. Mas isso não os afeta, porque o que importa é a emoção do jogo. Nós temos situações, por exemplo, uma pessoa muito rica que tem um avião, tem o piloto, que enquanto ele joga vai levar em São Luís uma comida típica, que eu acho que é o tacacá, se eu não me engano, vai e volta, vai levar em São Luís para a mãe do personagem. Então são pessoas que têm muito dinheiro, muito poder, mas que são entediadas. E como eu falei agora há pouco das relações parasitárias, os casamentos, por exemplo, aparece aí, eles são mantidos por uma questão mesmo, tal como a gente sabe da história, que famílias que casavam seus filhos faziam alianças por interesse de poder, né? Interesse político, interesse econômico. Também aqui, então as pessoas são casadas, mas elas são, de um lado, entediadas e são fúteis, sejam os filhos, sejam os homens, sejam as mulheres, de tal maneira que o quadro que o Edir Augusto pinta
mostra esta sociedade um tanto quanto sem sentido. Então eu queria fazer uma referência a este último livro, em que nós temos aqui duas histórias que eu pretendo citar, tomara que eu não esqueça. Nós temos este conto aqui, que também é tudo sobre Belém, tudo é sobre Bel-Réu, de certa modo. Nós temos este conto, Caraxué. Caraxué. Caraxué conta aqui de um guardador de carros, que é o Firmino, evangélico. Ele vai para aquela área do comércio guardar carros, já que o seu primo, o Filó, seu primo, ele saiu, ele voltou para Inhamundá, e aí deixa o Firmino tomando conta. O Firmino, muito bem intencionado, ele é evangélico, com a sua Bíblia debaixo do braço, sempre lendo para um e para outro, certo dia se depara com Dodora, uma prostituta muito bonita, muito vistosa, que o toca, mas ele resiste, ele é casado. Ele é casado, evangélico, e cita a Bíblia. Os dois personagens começam a interagir, e aí, num dado momento, a Dodora fala o seguinte para ele. Deixa eu ler aqui o contexto. Lá pelas 10 da manhã, Dodora apareceu. Sentou com a turma como se fosse assídua. As meninas, que são outras prostitutas, as meninas ficaram um tanto arredias, mas Dodora tinha humor e charme. Depois de algumas piadas, ela pergunta se Firmino era casado. E aí nós temos casado e muito bem casado, evangélico como Deus pede. É a resposta do Firmino. E aí a Dodora, na sequência, ela diz: e tu és feliz? E tu és feliz? Esta pergunta, ela cala fundo no Firmino, que ele é evangélico, ele é muito convicto, mas ele atravessa problemas no casamento. A sua mulher, agora, lá na periferia onde ele mora, a sua mulher, ela tornou-se obreira de uma dessas igrejas, e ela já não tem tempo para o Firmino. Então ele vem e ele está muito envolvido por Dodora, então, mas ele resiste, né? Tenta resistir. Até que certo dia ele descobre que, a sua mulher cada vez mais demorando na igreja, etc. Um dia ele faz que, já desconfiado, faz que vem trabalhar e retorna antes da hora e flagra a sua mulher com o pastor na cama. Então, quando a Dodora fala, e tu és feliz, tudo isso, né, provoca nele lhe dá um impacto. Um pouco mais à frente, novamente, ela volta a perguntar, mas e tu és feliz? Com isto, ela desmascara o Firmino, que por sua vez desmascarou a mulher, a santidade da mulher, o pastor muito espiritual. Então, eu volto a dizer, é este mundo que se tem aqui em Bel-Réu. Eu mencionei aqui algo que não é de Bel-Réu, mas não deixa de ser Belém. A vida real. Para citar aqui o Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é o mundo real. Nós temos aqui o mundo ideal, o Glauco perguntando, e se as pessoas tivessem o mesmo poder que Giges, o que elas fariam? Aqui, pessoal, quem circula, tanto quem adentra a esta sociedade do anel, quem de algum modo está vinculado a este poder, eu diria, quem de algum modo adentra este inferno, a gente poderia dizer a respeito desta pessoa aquilo que a gente tem aqui na Divina Comédia. A Divina Comédia, que é uma das referências fundamentais para a disseminação desta, não diria da crença, mas do imaginário sobre o inferno. Esta obra é um dos vetores, digamos assim, que vai introduzir de modo muito mais poderoso, né, este imaginário sobre o inferno, esse lugar de penitência, esse lugar de sofrimento. E aqui nós temos, é uma obra de ficção, tá? Uma obra de ficção. Então nós temos aqui, num dado momento, no canto terceiro, o seguinte:
O Dante está andando com o poeta Virgílio, que o vai guiando, né, pelo inferno. Aqui eles estão adentrando. E aqui na entrada está escrito o seguinte, na entrada do inferno. Não é a frase toda, vou citar apenas esse trecho. Deixai, ó vós que entrais, toda a esperança. Deixai, ó vós que entrais, né, no inferno, toda a esperança. Não tem mais esperança, não tem como sair. É um pouco do que a gente tem aqui nos membros desta sociedade do anel. Sejam os poderosos, sejam os miseráveis, de certo modo. De certo modo. Eu estou incluindo aqui os miseráveis também, de algum modo, neste vínculo, porque é uma cadeia de interesses. Por exemplo, aqui o narrador, o livro começa com encontros do narrador, que é um escritor, com um personagem chamado Bronco. Ao longo da narrativa, a gente vai conhecendo quem é o Bronco. É alguém que estava lá nos círculos, digamos assim, na ponta, né, destas influências, alguém que está no nível muito baixo e que se torna depois alguém que vai comandar. Então, esta ideia de... Eu quero aproveitar a pergunta da Dodora para o Firmino, tu és feliz, que isso me remete também a uma outra referência da filosofia, que é a teoria do Aristóteles, a ideia de que o ser humano ele existe para ser feliz. Ele existe para ser feliz, mas a felicidade é o grande bem que o ser humano busca. Né? A felicidade é o grande bem que o ser humano busca. Mas entender o que que traz felicidade, entender o que é felicidade e vivê-la, experimentá-la, depende, portanto, da realização da potência que todo ser humano tem de desenvolver-se, de realizar-se enquanto pessoa, enquanto ser humano, que é o ser humano, na visão dos gregos, ele é definido sobretudo pela capacidade racional, que há de governar as ações, etc, etc. Então, tem a ver com essa potência para o bem, para aquilo que é racional, para aquilo que é razoável. Mas aqui, os que adentram este inferno devem abandonar a esperança, porque a potência que se realiza é a potência para o mal. É o caso do Bronco, é o caso de vários outros. Então, pessoal, é um pouco do que eu li, do modo como eu vi. Confesso que Bell-Hell desassossega porque nós temos a cidade na qual nós vivemos, de certo modo. É ficção, mas várias referências aí, talvez o leitor de Belém ele vai... Mas não é o leitor de Belém, é o leitor de qualquer, pelo menos do Brasil. A gente tem lidado um pouco com essas questões todas nos últimos anos, sobretudo no último governo aí que acabou de sair. Questões, mas não é um privilégio desses últimos 4 anos, questões que caracterizam o Brasil desde a sua fundação. Desde a sua fundação. Tá? Então, neste inferno, sem metafísica, neste inferno sem sobrenatural, pintado por Edir Augusto, talvez aqueles que adentram e que têm a sua potência para o mal atualizada em vez de para o bem, por conta da sociedade do anel, por conta do poder que o anel concede, talvez o Edir Augusto concorde com o Glauco. Se este poder for dado a qualquer um, esta pessoa não vai praticar a justiça. É um pouco do que está subjacente, né, a esta obra. Então, embora o Edir Augusto, como diz o Fernando Meirelles, não julgue ninguém, mas não deixa de nos colocar aqui e ali essas questões. Para alguém tão poderoso, ou para alguém tão santarrão como é o Firmino, ou tão poderoso como é o Marolo, ou como é o Bronco, né? Eu acho que, ou para a mulher do Marolo, para a mulher do Sérgio, que é uma espécie de lobo solitário, mas a mulher dele participa deste ciclo, de certo modo. O que a gente vê das famílias ali, dos filhos, tanto lá... aliás, eu queria citar este outro aqui, tá, pessoal? Eu já ia finalizar. Eu espero lembrar da minha reflexão com que eu ia encaminhar agora. Às vezes eu mudo de assunto e perco. Tomara que eu não perca. Mas nós temos um outro conto aqui muito interessante que eu queria citar, que é Motel Firenze. Motel Firenze. Muito bom. Este livro aqui não é todo bom, tá? Eu não gostei de todos os contos.
mas tem uns que são muito bons. Motel Firenze e este Carachué, e tem mais algum outro que eu não me recordo agora. É muito bom. Este Motel Firenze aqui gira em torno, outra vez, de uma família muito rica, muito poderosa, e que recorre, como é o caso do Marolo aqui, recorre às influências políticas. Aqui acontece uma cena no Motel Firenze, em que é o filho de uma família muito poderosa, que é por sinal a dona do motel, e se tem que recorrer para proteger o segredo, para manter a invisibilidade, o anonimato, se recorre às autoridades, que estão todos esses membros do poder estão pactuados. Então as famílias muito ricas pagam a proteção, inclusive do governador, do secretário de segurança, todo mundo. Então a sociedade do Anel ela não é qualquer uma, certo? Mas a grande questão aqui é as pessoas, mesmo o final desse conto, Motel Firenze, é muito revelador daquilo que eu falei de relações parasitárias. Então o que interessa mesmo é o poder enquanto tal. Então neste Motel Firenze, como em Bell Hell, você tem o poder da influência de encobrir os malfeitos, né? Então, será que eu agora posso terminar? Tomara que eu não me arrependa por ter esquecido algo. Então, as duas questões. Quem adentra este inferno, deixe de fora a esperança, porque na visão do Edir Augusto não tem retorno, não há salvação. Não há salvação. Não há redenção. É Bell Hell, é o inferno. Não há redenção. E de outro lado, a tese que me parece subjacente, a tese do Glauco. A tese do Glauco. O anel do poder, se pode dá-lo, é a visão que eu vejo no Edir Augusto. Você pode dar este anel para qualquer um deste ambiente que ele, tendo a oportunidade, ele não vai andar com a justiça. Ele não vai andar de forma justa. É o que nós temos aqui na obra do Edir Augusto, pelo menos nesta aqui. Lembrei de duas coisas que eu queria falar. Nesta sociedade do anel aqui, de Bell Hell, duas forças se contrapõem. Uma em expressões do próprio autor, que são expressões presentes aqui. Uma força é a parada dada. A parada dada é o famoso X9. Então, existem duas forças se degladiando. A parada dada, que também é movida por interesses. É o caso de um personagem aqui, que é um repórter, que ele está presente nessas três obras aqui, talvez estejam nas anteriores. Cadê? Aqui. Que é o jornalista chamado de Orlando Urubu, Orlando Jorge Orlando Urubu. Que trabalha com a ideia de revelação, né, de tirar da privacidade, mas por interesse também, E de outro lado nós temos aqui o abafa. Então, quando algum segredo tende a ser revelado, que não interessa aos poderosos, então há toda uma estratégia de silenciamento, como diz o texto, de abafa. Então são duas forças que eu vi aqui que agem, né, nessa dinâmica aí da Sociedade do Anel, tal como eu estou chamando. Ok, pessoal? Bom, eu espero ter falado o que eu me propus, não sei, é muito, como sempre, as anotações são numerosas, e como eu quero gravar sem dar uma de professor, a didática, porque me torna formal aqui, diante do celular aqui, eu vou ficar formal. Eu já fiz essa experiência, não fica legal, eu não gostei. Então eu procuro falar assim, né, com esta verve, com essa dinâmica, porque eu acho que fica mais interessante para mim e para que porventura apareça aí para assistir. Ok? Foi isso por hoje. Se vocês gostarem, contribuam aí, dê uma curtida, mande para alguém que possa se interessar e se inscreva lá no canal do YouTube. Eu coloco aqui no Facebook porque tem um público mais amplo aqui, embora seja pequeno, mas a minha ideia é também que outras pessoas de outros estados conheçam aquilo que os nossos escritores estão fazendo, né? Então, são obras de qualidade. Todas as obras que eu falei aqui são obras de qualidade. São obras que realmente precisam ser conhecidas. É claro que o Edir Augusto é um autor conhecido, mas no bojo nós temos
autores também muito bons aqui e a gente precisa então levar isso para mais longe, ok? É isso aí, um abraço, obrigado por assistir aí e até o próximo vídeo.